Oi gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Bom, esse é mais um vídeo que eu tô postando para dar continuidade à história que eu tô contando, que eu tô relatando, que é a minha história, a minha experiência de vida com religião. Aqui eu tô expondo fatos, né, da minha vida, do que eu já passei, principalmente em se tratando da fase mais conturbada da minha vida, a fase que eu tive mais problemas. Que foi assim, que foram problemas envolvendo principalmente a religião. Então, assim, eu tô contando a minha história aqui, e depois de ter pensado bastante, eu decidi expor esses fatos sobre a minha vida, porque, de certa forma, eu acho necessário falar que são coisas, assim, envolvendo conservadorismo, envolvendo machismo. Então eu tô contando aqui a minha história de vida com religião, principalmente com a religião evangélica, que foi onde eu passei mais tempo, que foi a religião que eu tive uma história muito mais intensa, muito mais profunda, que mais me trouxe problemas, inclusive, que foi assim, que eu sofri bastante também. E no vídeo anterior eu falei, eu comecei a falar, né, dos principais motivos pelos quais eu me afastei da igreja evangélica. Eu falo como comecei a me afastar, só que no vídeo anterior eu citei um dos motivos, né? Na verdade, a primeira razão que fez com que eu começasse a me afastar da religião. Então, nesse vídeo, eu vou dar continuidade à minha história na igreja evangélica, que é uma história muito longa, como eu já falei aqui. Então, eu vou dar mais detalhes sobre esse meu processo de afastamento. Eu vou falar também de outros fatores que colaboraram para eu ter me afastado também. Bom, para ir direto ao assunto aqui, como eu falei no vídeo anterior, eu comecei a me afastar da religião a partir do momento que eu tive o meu primeiro relacionamento sério. Na verdade, foi nessa época que eu comecei a perder o interesse pela religião aos poucos. Foi quando eu realmente comecei a me esfriar na igreja, porque até então eu era bem comprometida com a igreja, eu frequentava todos os cultos, eu participava, eu cantava hinos de louvor, subia ao monte, ia para oração e tudo mais. Só que quando chegou o momento em que eu tive o meu primeiro relacionamento sério, aos 26 anos, que foi quando eu dei o meu primeiro beijo, que foi um momento tão esperado, que aconteceu tão tarde. No início, eu achava que ia viver um conto de fadas, sabe? Que eu ia viver uma história romântica, que eu ia viver um sonho, né? Como nos filmes. Aliás, eu sempre fui uma menina muito romântica, que sempre sonhou a vida inteira viver uma grande história de amor, um conto de fadas. Só que a realidade dessa história foi exatamente o contrário. Eu vivi um inferno na minha vida, sabe? Eu vivi um inferno dentro de casa, com a minha família, inclusive o próprio relacionamento mesmo foi um verdadeiro inferno. Então, aquela fase, na verdade, a fase, né, que eu tive o meu primeiro relacionamento sério, foi uma fase muito conturbada, que eu tive muitos problemas familiares, muitas situações de brigas. Eu sofri muitas cobranças dentro de casa para que eu agisse como uma moça de família, como evangélica. Ou seja, a minha família, principalmente a minha mãe, achava que por eu estar em uma igreja evangélica, eu tinha que agir como tal. Então eu fui cobrada pelos pais, principalmente pela minha mãe, a me casar virgem para honrar a figura do meu pai, que era evangélico, era chefe de família. Só que não foi só isso. Eu também fui cobrada para tomar uma decisão, para tomar uma postura em relação ao relacionamento. Quando eu falo em tomar uma postura, em tomar uma posição, isso significa tomar a decisão de querer casar. Ou seja, nessa época eu fui pressionada a me casar com o primeiro namorado. Até o meu próprio namorado me pressionou na época a me casar com ele, sendo que eu ainda não me sentia pronta para tomar essa decisão. Na verdade, nessa época eu queria só curtir o momento que eu estava com ele, entendeu? Curtir o meu namoro, só que eu não me sentia pronta para casar, entende? E pior que foi nessa fase mais conturbada da minha vida que eu sofri pressão também para tomar uma posição na igreja evangélica.
porque na verdade eu frequentava a igreja, eu era congregada, né? Só que eu não era batizada. Na verdade, eu nem pensava em me batizar. Isso nem sequer se passava pela minha cabeça. Isso não fazia parte dos meus planos de jeito nenhum. Só que quando eu tive o meu primeiro relacionamento sério, a minha família, além de estar me reprimindo muito, também começou a fazer uma certa pressãozinha para eu me batizar. Até a minha mãe tentou me pressionar uma vez, nessa época mesmo. Um dia ela teve uma conversa séria comigo, né, sobre o comportamento, sobre a postura que ela achava que eu deveria ter dentro de casa com meu namorado. Naquele dia ela ficou muito puta comigo, ficou muito brava, porque um dia tava eu e meu namorado, né? A gente tava saindo, né, pra ir pra igreja, tava eu e ele no quintal de casa. Aí, quando a gente tava no portão, a gente parou pra se beijar, pra se abraçar, e a minha mãe viu a gente se beijando, se agarrando, e ela não gostou, entendeu? Então ela ficou muito brava comigo por conta disso. Aí nesse dia que ela foi conversar comigo, que ela foi ter uma conversa séria comigo, ela havia deixado bem claro, mais uma vez, que não iria me dar nenhuma liberdade, justamente por eu estar em uma igreja evangélica. Ela achava que eu tinha que agir como evangélica também. Isso significa que eu não poderia, de jeito nenhum, em hipótese alguma, ficar de agarra-agarra com meu namorado, muito menos fazer sexo com ele antes do casamento, de jeito nenhum. E a minha mãe também deixou bem claro que ia fazer de tudo para impedir que isso acontecesse, né? E por falar em sexo, a minha mãe, ela também ficou insistindo em bater na tecla que se eu tivesse relação com o meu namorado, sem ser casada com ele, eu ia ficar logo grávida, mesmo se eu me cuidasse, mesmo se eu me prevenisse. E a minha mãe ainda falou que Deus ia permitir que isso acontecesse justamente por eu estar na igreja. A minha mãe, na verdade, ela sempre foi, né, tão conservadora, tão cabeça fechada, que naquele dia que a gente conversou, eu perguntei para ela qual era a opinião dela, o que ela pensava sobre métodos contraceptivos, né, métodos anticoncepcionais, camisinha, pílula, essas coisas. Porque, poxa, na minha cabeça eu pensava, né? Se existem tantos métodos, tantos meios para a mulher se prevenir, para a mulher se cuidar, então só engravida quem quer, só vai engravidar quem não tiver responsabilidade. Pelo menos era o que eu pensava, entendeu? Essa era a cabeça que eu tinha. Só que na cabeça da minha mãe, mesmo se eu me prevenisse, eu ia engravidar. Pelo menos ela tentava me passar isso para colocar medo na minha cabeça, entendeu? Daí, naquele dia que a gente conversou, eu fui perguntar para ela o que ela achava da pílula anticoncepcional. Daí ela respondeu toda séria: engorda. Por quê? Aí depois eu fui perguntar para ela sobre camisinha, qual era a opinião dela. Aí ela falou: fura. Por quê? Você tá pensando em transar? Seu namorado tá pensando em transar? Mas ela falou isso toda séria, toda brava mesmo, entendeu? Então eu não falei mais nada sobre isso e eu nem preciso dizer que eu fiquei muito mal naquele dia também, né? E detalhe que desde o começo do meu relacionamento, ela me proibiu de sair com meu namorado para qualquer lugar que fosse sem ser a igreja evangélica. Na verdade, o relacionamento inteiro ela me proibiu de sair com ele, e esse relacionamento que eu tive, né, o meu primeiro relacionamento, durou 2 anos, e a minha mãe, durante todo esse tempo, nunca permitiu que eu saísse com meu namorado. E nesse dia que a gente conversou, que a minha mãe teve essa conversa, esse papo bravo, né, comigo, ela tentou impor que eu fosse mais submissa na igreja evangélica. Inclusive, ela queria que eu andasse com a Bíblia debaixo do braço, que eu levasse a Bíblia para a igreja, porque, na verdade, assim, eu não gostava de levar a Bíblia para a igreja. Eu não sei porquê, eu não sei se era porque eu tinha vergonha de andar com a Bíblia debaixo do braço. Na verdade, eu não gostava, eu nunca gostei de ficar me exibindo na rua com a Bíblia debaixo do braço, mesmo que eu
Por mais que eu estivesse indo para uma igreja evangélica, por mais que eu estivesse frequentando, eu não gostava de ficar me expondo na rua com a Bíblia para as pessoas de fora ficassem vendo, entendeu? Na verdade, eu não me sentia confortável em ficar segurando a Bíblia na rua e as pessoas de fora ficassem me olhando. Então, por isso, muitas vezes eu ia para a igreja sem levar a Bíblia, entendeu? Aí, na hora do culto, na hora que eu tinha que ler a Bíblia para acompanhar a palavra na pregação, muitas vezes eu pegava carona com alguém que estava com a Bíblia, ou eu lia a Bíblia com meu pai mesmo, entendeu? Porque meu pai, obviamente, ele sempre levava a Bíblia, né? Daí, a minha mãe, naquele dia que a gente conversou, ela falou que era a rebeldia da minha parte, eu não querer levar a Bíblia para a igreja, e ela tentou me obrigar a fazer isso, entendeu? Ela estava se intrometendo nisso também. Aí com isso, ela tentou jogar em direta para eu me batizar também naquele dia, né? Porque eu também falei para ela, né, que eu não queria me batizar nas águas porque eu não achava que era o momento, eu ainda não tinha esse desejo. Aí ela falou assim: mas a sua irmã se batizou. Como quem diz, né? Se a minha irmã tinha batizado, eu tinha que me batizar também, entendeu? Para me ajustar à minha família, que sempre foi muito conservadora. E ela fez questão também de frisar o detalhe que se eu me casasse na igreja evangélica, se eu quisesse me casar na igreja evangélica, eu tinha que ser batizada, entendeu? Era um pré-requisito, na verdade. Então, resumindo, eu estava sofrendo muita pressão psicológica nessa época. Aí daí, com essa situação toda que eu estava passando, de pressão, de repressão, né? Eu fui perdendo aos poucos o entusiasmo, o prazer de estar na igreja evangélica, de frequentar os cultos. Engraçado que antes de eu ter esse relacionamento sério, antes de eu ter tido o meu primeiro namorado, ninguém tentou me impressionar para nada, ninguém tentava me impressionar para me batizar. Aí bastou eu começar a namorar que até a minha família, até a minha mãe, além de me sufocar bastante, também colocou uma certa pressão, né, para eu me comportar como uma evangélica, para eu querer me batizar e tudo. Aí com isso, eu não só fui me afastando da igreja, como eu também acabei me tornando uma pessoa rebelde, entendeu? Eu até falo, né, nos outros vídeos que as brigas entre eu e minha mãe passaram a ser constantes. Eu cheguei a maltratar o meu pai por conta disso. O meu relacionamento também ficou uma merda, entendeu? Porque o fato da minha mãe estar me prendendo tanto, estar me reprimindo tanto, assim, fez com que eu me sentisse muito sufocada. E com isso, como consequência, né, dessa situação, eu fui me tornando uma pessoa extremamente insegura. Isso também afetou muito a minha autoestima. Eu tava me sentindo um lixo, sabe? Por mais que as pessoas falassem que eu era bonita, eu tava me sentindo muito feia por dentro, entendeu? Eu me sentia como se eu fosse um verdadeiro monstro. Ou seja, isso tudo tava me fazendo muito mal, entendeu? Porque, poxa, eu já estava já com os meus 26, 27 anos, eu era maior de idade e mesmo assim a minha mãe continuava me prendendo, continuava me reprimindo, entendeu? Justamente pelo fato de eu ainda ser dependente financeiramente dos meus pais. Então ela não deixava eu sair com meu namorado. Até se eu quisesse sair para me divertir sozinha, ela também não me dava muita liberdade, não deixava eu sair à noite de jeito nenhum. E eu estava me sentindo extremamente infeliz com essa situação. E o pior é que a minha mãe, além dela me sufocar tanto, ela também falava que eu era culpada por eu estar nessa situação, entendeu? Ela falava que eu era culpada por estar me sentindo tão infeliz, que eu era culpada pela atitude da minha mãe de estar me reprimindo, de estar me repreendendo, entendeu? Ou seja, não era culpa do machismo, não era culpa do conservadorismo. A minha mãe falava que a culpa era minha, que a culpa era totalmente minha, entendeu? Ela sempre falava que eu era muito mimada, que eu era sem juízo, que eu era muito infantil, por isso eu não era merecedora de ter a confiança da minha mãe, entendeu? Ela sempre falava que eu estava colhendo o que eu plantei para eu passar por essa situação toda que eu estava passando. E como resultado, como consequência, eu me senti totalmente sem saída para resolver essa situação e a minha autoestima
ficou no pé mesmo, entendeu? Eu me sentia um lixo, eu me sentia um monstro, mesmo que as pessoas de fora falassem que eu era linda, eu me sentia muito feia, sabe? Eu me sentia totalmente inútil. Isso também afetou o meu relacionamento, porque eu me sentia tão insegura, a minha autoestima estava tão baixa que eu brigava com meu namorado por tudo, eu brigava com ele por qualquer motivo, eu brigava muito com ciúme, eu ficava o tempo todo correndo atrás dele, eu ligava pro celular dele toda hora só para saber onde ele estava, mesmo que ele estivesse trabalhando, eu até sabia que ele estava trabalhando, mas ainda assim eu ligava para ele exigindo satisfação, ou seja, isso tudo, essa atitude que eu estava tendo era consequência da minha autoestima que estava muito baixa, entendeu? Porque assim, eu ficava o tempo todo com medo que o meu namorado fugisse para sair sozinho sem mim, para curtir uma balada. Eu fui ficando neurótica, entendeu? E para colaborar ainda mais para essa fase tão infeliz, né, que foi essa situação tão conturbada que eu estava passando, o meu namorado, ele também foi um otário comigo, ele também não deixou de ser um babaca, entendeu? Porque conforme o tempo foi se passando, né, conforme foi se passando o tempo que a gente estava junto, que a gente estava namorando, eu fui ficando muito apegada a ele. E daí ele também se sentiu muito sufocado. Eu até entendo essa parte, porque conforme eu falei antes, eu estava me sentindo muito insegura e eu realmente sufoquei o meu namorado porque eu brigava com ele por tudo, eu pegava no pé dele por tudo, sabe? Eu era muito possessiva, muito ciumenta. Só que da parte dele, ele também começou a me maltratar, ou seja, não era eu a única errada dessa história, entendeu? Ele também foi e muito. Porque chegou um certo tempo do nosso relacionamento que ele não me dava mais valor. Eu ligava para ele todo dia, toda hora, eu telefonava para ele e ele não fazia o mínimo esforço para retribuir a atenção que eu dava para ele. E isso começou a me incomodar, né? Claro, porque ele não estava mais me dando atenção, não estava mais me dando carinho. Na verdade, ele estava achando que me tinha nas mãos dele, entendeu? Daí chegou um certo momento, né? Chegou uma certa altura do nosso relacionamento que ele não fazia o menor esforço para me agradar, ele não me dava presente, não me dava lembrancinha, nem nada. Mas o pior não era nem isso. O pior é que toda vez que eu reclamava com ele de alguma atitude errada que eu via nele, ele nunca abaixava a cabeça para mim. Nunca. Ele era o tipo de cara que tinha uma postura arrogante, sabe? Ele era do tipo machão, entendeu? Ele nunca admitia que estava errado, ele sempre falava que estava sempre certo, nunca me pedia desculpa por nada. Na verdade, ele queria que eu aceitasse o jeito dele, que eu aceitasse que aquilo era o jeito dele, entendeu? Que eu que tinha que me adequar a ele se eu realmente gostasse dele. E ainda por cima, ele era do tipo de cara que se achava muito, entendeu? Ele se achava o último biscoito do pacote. Então, toda vez que eu discutia com ele, ele falava que eu nunca iria encontrar na vida um cara tão bom quanto ele, ou seja, ele se achava. E o nosso relacionamento também chegou a uma certa altura que ele não estava mais me dando apoio para enfrentar essa situação de conflito que eu passava dentro de casa com a minha mãe. Porque, na verdade, eu contava tudo para ele sobre os problemas que eu tinha dentro de casa com a minha mãe. Toda vez que eu brigava com a minha mãe, eu falava para ele, eu sempre estava desabafando com ele o quanto eu me sentia sufocada. No início, ele até tentava me confortar, só que depois chegou um certo tempo que ele não me dava mais apoio, entendeu? Só que eu sempre contava para ele os meus problemas, porque eu tentava fazer dele o meu melhor amigo, entendeu? Eu achava que ele seria o meu porto seguro. Aí no começo ele falava que ia fazer de tudo pra gente se casar, porque ele falava que era isso que ia resolver os meus problemas. Só que com o tempo eu fui percebendo que ele não estava mais fazendo um gesto para me dar força, para me dar apoio. Ele não tentava mais me confortar dos problemas que eu tinha com a minha mãe. Daí ele começou a dizer que não tinha culpa por eu estar sendo reprimida pela minha mãe dentro de casa. Daí teve um dia, né, que eu tive uma briga feia com ele. A gente quase terminou o namoro nesse dia. Porque assim, chegou um certo momento
A gente tava com 1 ano e meio de namoro, mais ou menos. Só que alguns dias antes aconteceu uma situação, né? Que o meu namorado falou que ia comprar uma aliança pra gente noivar. Daí foram se passando dias, foram se passando semanas e ele nunca mais tocou nesse assunto de aliança. Eu não sei por quê. Daí eu fui ligar para ele, liguei pro celular dele, eu tentei conversar com ele e perguntei para ele, né? E as alianças? Aí ele falou que não ia comprar mais aliança nenhuma porque eu não demonstrava ter muita certeza se eu queria mesmo casar com ele. Eu realmente não tinha certeza, eu realmente não me sentia pronta para me casar. Só que mesmo assim eu fiquei chateada, sabe? Porque na verdade eu fiquei feliz quando o meu namorado falou que ia comprar aliança pra gente noivar, porque era uma demonstração que ele estava de certa forma comprometido comigo, entendeu? Mas o que aconteceu na verdade é que ele tinha me prometido que ia comprar aliança pra gente ficar noivo. Aí depois se passaram os dias e de repente, do nada, ele mudou de ideia, entendeu? E esse rapaz, ele também era assim. Ele uma hora falava uma coisa, depois ele mudava totalmente de ideia ou estava fazendo outra coisa totalmente diferente. Ou seja, ele era muito instável, entendeu? Aí nesse dia eu briguei com ele, eu fui reclamar também que ele não estava mais me dando carinho, ele não estava mais fazendo com que eu me sentisse amada. Daí ele da parte dele, ele foi falar que eu estava sufocando muito ele. Ele também falou que não tinha culpa dos problemas que eu enfrentava com a minha mãe. Daí eu tentei mostrar pra ele que eu tava me sentindo muito mal com essa situação toda que eu tava passando, sabe? Pelo nosso relacionamento estar se desgastando, pela fase de brigas que eu tava tendo com a minha mãe. Só que toda vez que eu tentava demonstrar isso pra ele, ele falava: eu não posso fazer nada, eu não tenho culpa pelo que você tá passando. Ou seja, chegou um certo momento que ele demonstrou ser um péssimo namorado, entendeu? Daí eu comecei a brigar com ele por conta disso também, porque ele não estava mais sendo muito carinhoso comigo, ele não me tratava mais com muito carinho, às vezes ele era até estúpido comigo, entendeu? Tanto é que, só para vocês terem uma ideia, né? Tinha dias que ele nem fazia o mínimo esforço para vir para minha casa, pra gente ficar junto, entendeu? Quando era dia da gente namorar, ou nos dias que dava para ele vir para minha casa pra gente namorar, ele nem fazia o esforço de vir, aí ele ficava na casa dele, entendeu? Eu que tinha que bater na porta dele para ele vir para minha casa. Olha que situação ridícula, né, gente? E eu ficava muito puta, eu brigava com ele por conta disso também, sabe? E tem até um vídeo que eu contei que nesse período que a gente ficou junto, meu namorado ficou morando aqui no quintal da minha casa, quintal da casa dos meus pais, na verdade. Porque, na verdade, nesse período que a gente começou a namorar, o meu pai acolheu ele como se fosse da família, como se fosse um filho dele, entendeu? E para facilitar a vida dele, que morava muito longe, ele, na verdade, morava lá em Belford Roxo, né? Aí, como era muito longe, como a distância entre a minha casa e Belford Roxo era muito grande, o meu pai, para facilitar a vida dele, né, ele ajudou o meu namorado a construir uma kitnet aqui no quintal para que o meu namorado ficasse morando, né, enquanto a gente estivesse junto, enquanto estivesse durando o relacionamento entre eu e ele. Aí, com a ajuda do meu pai, foi construída esse kitnet, aí o meu namorado ficou morando aqui. E, assim, a gente tinha expectativas, né, tanto meu pai quanto meu namorado, né, eles tinham expectativas que, se tudo desse certo, essa kitnet virasse uma casa para que eu e ele, a gente fosse se casar, pra gente construir mesmo uma vida a dois, entendeu? Esses eram os planos que a gente tinha, entendeu? Só que a realidade é que eu e meu namorado, a gente se via todo dia, porque ele estava morando aqui no quintal da minha casa, só que ele não dava valor a isso e nem me dava valor, entendeu? Por isso que tinha dias que ele, além de estar me maltratando, nos dias que dava para ele me ver, para ele vir para minha casa, pra gente ficar junto, ele não vinha, entendeu? Então, assim, essa situação chegou a tal ponto que tava ficando ridículo, entendeu? Ele tava sendo ridículo comigo.
Aí isso tudo desgastou o nosso relacionamento. E ainda por cima também chegou o momento em que ele começou a se afastar da igreja, a ponto de não querer mais ir para a igreja junto comigo. Isso me deixou muito chateada. E isso não só me deixou chateada, como também fez com que eu perdesse ainda mais o tesão de estar na igreja, entendeu? E eu ficava tão chateada que tinha dias que eu deixava de ir para a igreja, eu faltava aos cultos porque o meu namorado não queria ir comigo. E assim, na verdade, o meu namorado, ele me colocou em uma situação muito chata, entendeu? Porque tinha dias que eu acabava indo pra igreja sem ele, aí o pessoal da igreja ficava me perguntando, cadê o seu namorado? Sabe? E era muito chato. Então por isso eu comecei a faltar aos cultos, por conta disso eu comecei a me afastar mais da igreja, da religião. Daí a minha mãe, ao invés de me dar apoio, ela também brigou comigo por conta disso, porque ela falava que se o meu namorado não queria ir para a igreja, eu tinha que ir sozinha, que eu tinha que estar sempre indo para os cultos com ele ou sem ele. Então, para mim, sabe, foi uma situação muito chata, entendeu? Eu fiquei em uma situação totalmente desconfortável e esse foi um outro fator que também contribuiu para eu me afastar da igreja. Então, gente, eu vou parar o vídeo aqui para não ficar muito cansativo para vocês. E no próximo vídeo que eu vou postar semana que vem, eu vou falar com mais detalhes sobre essa história do meu namorado não querer mais ir para a igreja comigo. Eu vou falar com mais detalhes como era o meu relacionamento com ele. Eu também vou contar com mais detalhes sobre a pressão que eu sofri para eu me casar com ele, sendo que não era isso que eu estava querendo, sendo que não era isso que eu estava planejando. Então, gente, eu agradeço muito por vocês terem assistido esse vídeo. Não deixa de assistir os vídeos anteriores também, tá? Para vocês entenderem melhor a minha história, o que eu quero passar, o que eu quero expor aqui. Então, gente, é isso. Muito obrigada por terem me assistido. Deixa seu like, se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!